Vamos começar então aprendendo quais são as responsabilidades do supervisor ou da supervisora, tá? A primeira é definir as atividades pré e durante o culto. Então, vai ser o supervisor que vai definir o que cada um da equipe vai fazer no pré-culto, que são as atividades antes do culto, e as atividades do culto. O supervisor vai distribuir as atividades para a equipe. Então, é responsabilidade do supervisor da supervisora mandar as atividades na segunda ou na terça-feira, tá? E cuidar para que todas as atividades sejam pegas e que esteja bem distribuído entre a equipe. Outra atividade do supervisor ou da supervisora é monitorar a realização do culto. Então, ali durante a realização do culto, vai ser o supervisor que vai cuidar se tá tudo correndo bem, se alguém do diaconato o chamou por algum motivo, se tem alguma coisa que aconteceu, vai ser o supervisor que vai lidar com esses imprevistos. A outra coisa é assumir as atividades que sobraram. Eventualmente, pode acontecer de algumas pessoas da equipe não se responsabilizarem pelas atividades. E vai ser o supervisor que vai assumir essas atividades que sobraram, para que não aconteça de, no dia, durante o culto, ficar essas atividades pendentes, tá? Isso não pode acontecer. E a última atividade é coordenar a organização do culto, para o culto. Então, aquelas atividades um pouquinho antes do culto, meia hora antes, então, conferir se o som tá funcionando, conferir se o projetor tá pegando, se tem as mesas na recepção, cuidar de tudo aquilo que é meia horinha antes do culto, isso é responsabilidade do supervisor. Ver se tem pirulito, tem bala para as crianças, todas essas coisas. Agora, a gente vai entender aqui sobre uma questão muito importante, que é no culto, a gente sempre tem aqui as atividades pré-culto e as atividades pré-sala. Para o culto acontecer, que é no salão, e também para as atividades da sala acontecerem, a gente precisa ter as atividades pré-culto e as atividades pré-sala. Essas atividades são aquelas que a gente faz durante a semana, tá? Cada um na sua casa faz essas atividades aqui. Sem essas atividades, o culto não pode acontecer, tá? Então, é muito importante que essas atividades sejam feitas durante a semana, elas não podem ser feitas no dia do culto, tá? Porque no dia do culto, aí acontece isso aqui, ó. No dia do culto, acontecem essas atividades. Lá no culto, como eu chamei aqui de salão, né? No salão acontece o quebra-gelo, versículo cantado, o louvor, a oferta, o vídeo que seria correspondente ao teatro e o apelo. Aí, na sala, a gente vai ter a história, a aplicação, o versículo e a atividade. Então, assim, nesses dois ambientes, né, que é a sala e o salão do culto, tem as suas atividades pré-culto e pré-sala. E, de novo, eu firmo isso, que essas coisas precisam ser feitas durante a semana, para que no dia isso daqui seja feito com qualidade.